né? Então, acho que a Duda vai poder falar mais sobre isso agora, certo? Vamos começar então? Vamos começar. Bom, a primeira pergunta aqui que a gente separou é para você explicar para a gente o que é ansiedade infantil. Isso, vamos lá então. A gente pensou em começar por isso porque é o básico, é aquilo que a gente vai então pensar sobre a ansiedade infantil. E vamos lá então, olha, a ansiedade infantil, ela vai ser um sistema de alerta natural, é um mecanismo de defesa nosso, né, para nossa sobrevivência. Então ela vai, tudo aquilo de perigo, ela vai dar um sinal de alerta, né? Todo medo. E o que, que vai desencadear, então, essas situações de perigo? Né? Vai acontecer que nós vamos nos sentir nervosos, né? As crianças se sentirão nervosas, preocupadas e com muito medo e insegura, né? Então, a ansiedade é algo normal de primeiro momento, né? Algo que realmente isso acontece com todos, porque é um sinal de alerta do nosso corpo, né? Só que acontece? Às vezes ela é boa quando isso acontece, quando ela dá esse sinal de perigo que está acontecendo, então a gente, na tentativa de sobreviver, muitas coisas vão acontecer dentro da gente. Porém, ela é um sinal extremamente complicado, que impede nosso cotidiano, e aí as coisas vão dificultando. Então, quando ela começa a interferir negativamente no nosso cotidiano, ou seja, no cotidiano das crianças, que impede a realização de alguma atividade, do brincar, do conversar com os colegas, de ir até a escola, que impede o relacionamento familiar, isso já começa a ser um sinal de alerta assim, cuidado, né? Vamos prestar atenção então nesses comportamentos, porque aí ela já começa a não ser mais benéfica, né? Então é um sinal de alerta pra gente. E aí, algumas perguntas que as pessoas me fazem é como que essa ansiedade vem, então? Porque tem gente que fala de ansiedade generalizada, criança também tem isso, não tem? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? A questão da fobia, por exemplo, né? A fobia é um medo descontrolado e muito excessivo que afeta muitas crianças quando diz a respeito de animais. Quando tem a questão da borboleta, do cachorro, criança que não pode nem ver. Isso existe, né? Então a fobia é aquele medo em que a gente perde o controle. Isso também é considerado uma ansiedade, né? Uma forma com que a ansiedade venha, né? Então o primeiro é a fobia. O segundo é a ansiedade de separação, que é quando a criança tem o medo de perder aquele adulto que é referência para ela. A gente vê muito isso em creche, quando a gente começa a levar a criancinha, né, até a creche, e aí vai tendo um processo em que a mãe fica um pouco, depois vai embora, outro dia fica o dia inteiro. Então, é isso que vai acontecendo. Essa ansiedade de separação é muito presente nas crianças menores. E isso acontece, o medo de perder os pais, medo que os pais morram. E é mais ou menos, então, nessa parte que a ansiedade de separação vai entrar, né? Outra questão Mas também quando também o irmãozinho, né? Chegada do irmãozinho, ou a separação dos pais. também. A separação dos pais, bem pontuado. A separação dos pais também é uma questão, né? Quando os pais se separam. A chegada do irmãozinho novo, né? O medo de perder o lugar dela ali. Então aí começa a acontecer muitas outras coisas, né? A ansiedade fica a mil, né? Num nível muito acima. Então também acontece nesses períodos, sim, né? E como que a gente Um outro identifica isso? Que intensifica. ela tá passando né, além daquela ansiedade normal, né? Como que a gente consegue identificar? Não, ela tá muito ansiosa, acima da normalidade. Como que a gente identifica isso? A gente identifica através dos sintomas. E aí é o nosso próximo passo, né? E aí a gente começa a perceber, na verdade, sintomas muito em excesso. Então a gente começa a perceber o grau que tá ficando essa ansiedade. Né? Aí eu posso falar um pouquinho mais no próximo passo dos sintomas. Entendi. No consultório, o que que eu percebo? As crianças são muito ansiosas, não conseguem ficar parada na cadeira, né? Elas ficam o tempo todo querendo fazer alguma coisa. Agitadas, né? Tudo que eu vou fazer, movimentar, ela já levanta e levanta e senta, né? E Quer ter o tem essa controle questão, da situação. muito ansiosa e as mães falam que não dorme direito, então range muito os dentes à noite, né? Fica É o nervoso. bruxismo. É,
Então, Hum, são alguns sinais, assim, de que às vezes eu não consigo fazer procedimentos, porque a criança não para uhum. mesmo. E a mãe já fala. Aí eu pergunto, mãe, é muito ansioso? É muito ansioso. Então, quando tem alguma atividade ou uma viagem programada assim, a criança não dorme, sabe? Fica pensando naquela atividade que vai fazer, não consegue fazer outra coisa além de pensar Além naquilo, disso, né? Então, atrapalha toda a vida dela isso, né? E sim. infelizmente está sendo muito comum. E eu acho que tem a ver com essa questão da tecnologia hoje como tá, né? Uhum. A gente tem muita informação o tempo todo, né? Você pode ver o que está acontecendo agora, né, sobre esse coronavírus. A gente é repleto de informação o tempo todo. Ai, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. E a criança também acaba se envolvendo nisso, né? E Uhum. hoje em dia passa bastante tempo no celular, no computador, acaba indo dormir, né, com muito estímulo cerebral o tempo todo, e aí não consegue descansar, Sim, sim, né? exatamente. Exatamente. E É, por que a criança tem ansiedade? Quais as causas? então, olha, as causas podem ser várias, na verdade. Né? A gente vê que uma família ansiosa, a tendência da criança também ser ansiosa é muito alta. A ansiedade da mãe durante a gestação também é um dado que a gente tem, que talvez a criança possa absorver essa ansiedade já na gestação. Né? Famílias muito violentas, isso pode gerar uma ansiedade gritante na vida de uma criança, por exemplo, né? E também acho que algo interessante a se falar é a questão do medo do futuro, da insegurança, da perda do controle, de não acontecer conforme eles querem as coisas, e também a questão da perda de um ente querido, né? Então, uma questão de luto é uma questão onde a ansiedade está disparada, né? Que é uma perda de controle ali. Então, a ansiedade, eu penso que seja justamente isso: é você não ter o controle das coisas, é você perder esse controle. É, entendi. Então, as causas podem ser diversas, né? Mas Diversas. agora que tem uma questão, né? Como que a gente lida com isso? Como que a gente evita isso? Porque tem coisas, por exemplo, você falou da gravidez, né? A mãe fica toda ansiosa na gravidez e a criança já tem uma predisposição a ser ansiosa, né? E aí, o que que Sim, a gente faz, né? Como que a gente ajuda essa criança? Como que a gente previne dela ficar doente por conta dessa ansiedade? por conta disso. Sim, eu penso assim, olha, que a gente pode, quando a criança é pequenininha, o que que a gente pode fazer? Né? Uma criança de 3, 4 anos, acho que a gente pode começar nomeando as emoções para essa criança. Desde a alegria, a tristeza, a raiva. Então, olha, você dá essas questões das emoções para as crianças. Né? Trabalhar as emoções com as crianças, né? Essa inteligência emocional na criança é muito, muito importante, né? Para ela crescer um adulto saudável, né? E para Ficar a questão da... brava, Isso, não isso é ficar nervoso, falar, nossa, não aguento mais, né? Ter um pouco de paciência, né? Com essa questão e mostrar para ela que isso é prejudicial para ela, né? Que isso está sim, atrapalhando a vida dela, né? Acredito que é uma boa forma, né, de ajudar. sim. Uma questão que eu vejo também hoje é a dificuldade de alguns jovens de lidar com a frustração, né? E aí a gente pensa então nessas crianças, como que a gente pode fazer com que as crianças que estão crescendo agora comecem a lidar com isso? E eu acho que é mexendo então nessas emoções, pontuando quais emoções estão sentindo, pontuando que a gente não tem o controle total das coisas, que muitas vezes as coisas não vão acontecer do nosso jeito. Né? E essas pontuações também são muito importantes para as crianças, né? Os pais, eu percebo Lidar assim, com as frustrações, né? Hoje elas têm isso. dificuldade, né? Como é difícil lidar com as frustrações. Sim, eu acho que um alerta para os pais seria uma questão da punição, né? Tomar um pouco de cuidado com essa questão da punição. Os filhos são os seres que fazem de tudo para os pais se sentirem bem, para os pais elogiarem, né? Então, os filhos sentem muito isso. Né? E se às vezes acontece algumas coisas, o filho não vai ficar com raiva do pai, ele vai ficar com raiva dele mesmo,
dele não poder alegrar o pai, não poder satisfazer os desejos do pai. Então, assim, é um sinal de alerta essa questão da punição. Acho que, lógico, a gente tem que chamar atenção, sim, né? É o trabalho de um educador, de um pai, de uma mãe, né? De educador. Mas a gente tem que tomar cuidado, trabalhar com reforços. Então, por exemplo, assim, quando o seu filho fizer algo legal, olha, você fez isso muito legal, parabéns, você foi corajoso, né? Usar palavras de incentivo para essa criança, né? Palavras positivas. Então, essa assertividade é muito importante, então, nas questões com as crianças, né? Seja num dever de casa, numa tarefa de casa. Né? Outra coisa que eu ia dizer é a questão da rotina. A questão da rotina é muito importante. É muito importante a criança ter hora para acordar, hora para dormir, hora para mexer no tablet, no celular, hora para brincar de um jogo. É muito importante que eles tenham essa rotina desde muito cedo. Né? Que isso não fique os horários, né, todos misturados, mas que eles tenham uma rotina para saber que cada hora é hora de alguma coisa. Né? Isso é muito importante. Você acha assim que a criança que já tem uma ansiedade excessiva, um transtorno, né, de ansiedade, é, frustrar ela pode fazer mal? Eu penso que, por mais que ela se frustrar, né? Eu penso que se ela tiver uma base assim, uma base segura dos pais, tipo, olha, você se frustrou, mas eu tô aqui, vamos passar por isso juntos. Eu acho que isso é essencial, né? Tentar nomear, dizer, né, a questão das emoções, para que ela fale um pouco mais sobre isso, né? Porque as crianças ansiosas, elas têm muito isso, de querer dizer, de querer falar, e isso é muito importante. Por isso que o espaço da terapia é um espaço importante para a criança, né? Que a gente vai sabendo, além da questão consciente, né, na abordagem de cada um, que nem na minha abordagem que é a psicanálise, a gente vai entrando no inconsciente dela. Então, a gente vai conseguindo, além de criar um espaço de escuta, um espaço de acolhimento, né, um espaço que ela possa se abrir ali, que aquele espaço seja dela, né? Então, é interessante a gente pontuar quando procurar. Quando que a gente pode procurar um profissional, né? Então, eu acho interessante procurar tanto com a prevenção, como quando a gente já tem os aspectos das crianças gritantes, né? Com muita ansiedade, adolescentes, hoje em dia, com muita ansiedade. Então, é importante procurar para prevenção também, né? Eu tenho bastante casos, por exemplo, de mães que vão ter bebê. Tive um caso esses dias e ela ligou dizendo: olha, eu vou ter meu filho lá para maio, junho, e eu preciso que meu filho vá. E eu achei isso muito interessante, porque eu falei assim: olha, é muito difícil você ver casos de prevenção na psicoterapia, na psicologia. Porque quando vai, já está num nível muito alto. Então, assim, é muito interessante, muito importante a questão da prevenção da ansiedade, Mas eu acho porque que é pode porque até. envolve essa questão do preconceito, sabe? É o que eu vejo, assim. É, nossa, mas eu vou levar meu filho e minha filha no psicólogo, porque ela tá ficando doido, tá, né? Já acham falta. E, Não, é difícil então você tirar esse, né, esse preconceito, essa infelizmente, questão de que, ai, né? Na verdade, você está fazendo um bem, e todo mundo, eu sempre falo assim, eu acho que todo mundo precisaria fazer de terapia, um sim, psicólogo, às vezes a gente sai um pouco fora, a gente precisa voltar, né? E precisa. a gente está lendo algumas perguntas aqui, a Andrea perguntou, né, Andrea? Olá, Clarinha também. A Andrea perguntou para falar um pouco sobre a criança rangeira, né? Eu citei aqui que algumas crianças muito ansiosas aparecem lá no consultório rangendo. Eu sempre falo assim para as mães, elas têm que saber identificar. Tem um período, uma fase que a criança está trocando os dentes. Nessa fase de troca de dentes, esse ranger de dentes é fisiológico, tá? Então, entre os 6, 7 anos ali, a criança começa a ranger. Depois que ela troca alguns dentes, isso tende a sumir, tá? Quando não está associado à ansiedade, né? Quando a criança já tem um histórico de ansiedade, esse ranger não some. Por quê? Esse ato fisiológico é que a criança, os dentes, os permanentes causam muita pressão no osso.
Então, inconscientemente, o organismo tenta aliviar isso. E aí a criança range e aperta os dentes, né? Mas quando está associado à ansiedade, isso é extremo e aí não passa, né? Mesmo depois que a criança troca os dentes, isso continua. E cada vez mais aumenta isso, né? Então, o que eu falo lá no consultório é para as crianças, assim, o que as mães podem ajudar a fazer é ajudar com atividade física, né? Então, a criança tem que cansar para ela dormir à noite e relaxar. Se ela não gasta energia de dia, se ela não faz atividade física, se ela não faz nenhuma atividade complementar que eu falo, né? Ela não consegue relaxar à noite, porque ela tá, né? O que eu acho que pode ajudar. E outra coisa é fazer aquela rotina, né, que você falou, mas uma rotina do sono. Então, uma rotina onde a gente vai apagando a luz, vai desligando a televisão, vai tirando tudo aquilo que, né, que a criança fica muito ligada, celular, internet, vai tirando e vai fazendo aquela, ó, agora é a rotina do sono, a gente vai desligar, vai ler uma história, né, cantar uma musiquinha, deitar na cama, fechar o olho, para a criança conseguir. Não simplesmente ela desligou o celular e já vai dormir, sabe? São as dicas que eu tento dar, porque uma criança, no adulto, como que a gente trata esse ranger? Um dos tratamentos é a placa mio relaxante, que é uma plaquinha que você coloca para dormir, né? Isso ajuda a musculatura a relaxar. Mas a criança não pode usar, porque ela está em fase de crescimento. Então, a gente pode travar o crescimento da criança com uma placa dessa. Então, a gente tem que ajudar com a psicologia, com a terapia e com essas coisas que eu dou dicas. Mas você pode dar alguma outra dica, Duda, do que fazer para ajudar essa criança que está rangendo por ansiedade? Olha, tem diversas dicas, né, da questão da ansiedade. Uma delas é a questão da música, que auxilia muito. A gente pode perceber a ansiedade muito em bebês também. A gente notando o temperamento do bebê. Então, na Verdade. instituição, eu trabalho com os bebezinhos. Então, eu trabalho com uma criancinha de 3 meses e eu trabalho também com um menino de 1 ano e 8 meses aproximadamente. Então, olha, desde os 3 meses a gente começa a ver essa questão da ansiedade no mamar, por exemplo, na hora da sucção da boquinha. Então, no menino de. Na criança de 1 ano e 8 meses, a gente começa a perceber essa ansiedade além da comida. Então, a gente começa a perceber em ações, né, no correr muito, na agitação da criança. Então, assim, algumas dicas é a questão da música, a questão da história. Eu vou mostrar algo bem legal para vocês depois, uma dica de como ajudar essa criança a ficar parada para ouvir a história, né? Então, tem até isso, né? Algumas dicas para auxiliar ela a prestar atenção. Então, é muito, Difícil. tem muito, É difícil. Eu, como mãe, sei bem o que muito. as É um mães desafio acham. para nós. É difícil. É difícil. É Legal, então vai ser, ó, as mães fiquem atentas aí, porque vai fiquem fazer atentos. um milagre isso aí. Olha, vamos lá. Então a gente está E falando sobre essa questão de evitar, né? O que que a gente pode fazer para ajudar. É nós como eu,